O MTB Pass Gregário é apresentado por Jungle e Ultra Coffee, a combinação que eleva sua performance. Plant Power. Perform your best. Bem-vindo ao MTB Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e trago aqui entrevistas com algum personagem do mountain bike mundial. O convidado de hoje é o empresário e comunicador Fábio Caldeu, idealizador do MTB Festival, o evento que já hospedou o Campeonato Brasileiro de Mountain Bike algumas vezes e que nos conecta com a exuberante Serra da Cantareira, em Mariporã, estado de São Paulo, o berço do MTB no Brasil. Nesse programa, que também conta com a participação do gregário Álvaro Pacheco, a gente vai conhecer melhor sua história com a bike, tudo que engloba o MTB Festival e sua visão do esporte no Brasil. Com vocês, o ilustre Fábio Caldeu. Olá, Vivi. Olá, Álvaro. Olá, galera do MTB Pass. Oi, monstraiada do MTB Pass. É isso que eu tava esperando, monstraiada. Monstraiada, é um prazer estar aqui com vocês. Vivi, uma querida. Aliás, faz muito tempo que a gente não se vê, né? Porque agora a sua vida está em outro canto do planeta. Álvaro, um prazer enorme te conhecer. Estou feliz de estar aqui. Acho que o papo vai render bastante. Espero que todos gostem. Fábio, prazer. Estamos juntos aqui. Obrigado, Viviane, pelo convite. Começando então por uma monstraiada. De onde veio essa assinatura sua? Que você abre suas lives, os vídeos que você faz no Instagram e até a premiação das suas provas é um monstrinho de pelúcia. É, bem isso mesmo. Tem super a ver, Vivi. Em 2018 eu fiz minha primeira competição de mountain bike. Você sabe que a nossa história vem de agora, o ano que vem, fazemos 30 anos de mountain bike. A gente nunca participou dessa questão da competição, da alta performance. A gente sempre foi um grupo que saía todo sábado e domingo com os amigos, falar muita besteira e pedalar demais. A partir de 2018 eu resolvi fazer um campeonato para entender como é que se faz isso, né? E acabei conhecendo o Campeonato Brasileiro, sediei o Campeonato Brasileiro 19, 20 e 21. Em 2019, a gente teve um surto de febre amarela no Brasil, né? E se falava demais desse surto estar muito focado ali, muito fechado ali em Mariporã, o que não era verdade, mas enfim, a mídia estava tratando dessa maneira. E o que aconteceu de errado nisso tudo? Começaram a falar que o animal, o macaco, é quem transmitia a febre amarela. Então a gente começou a ver muitos caseiros, muitas pessoas da região matar os macacos, bugios. Então eram mais ou menos 100 bugios mortos por dia. Isso criou um desespero muito grande na gente, a gente não tinha o que fazer, realmente não tinha o que fazer. Tanto que até hoje a Serra da Cantareira ela é muito falha na questão do bugio dessa espécime por causa dessa loucura de 2018 e 2019. Imediatamente a gente conversou com algumas entidades, algumas ONGs que gostariam de tratar sobre isso. Assumimos o macaco como nosso personagem, né? Nosso mascotinho. Ele começou todo bonitinho lá em 2018, 2019, depois ele foi tomando forma, né? Ficando mais fortão, mais bravão, em função disso tudo que a gente vinha trazendo para o mountain bike, acabou virando um monstro, um monstrão. E aí eu acabei de colocar na galera o seguinte, o monstraiada, né? São os adeptos ao mountain bike que também cuidam do que é fundamental, que são os animais e todo o nosso ecossistema. Eu acho que uma coisa não pode andar sem a outra, até porque nós estamos lá no pé da Cantareira, a gente vê os absurdos que acontecem por lá, vejo o esforço das autoridades para que não aconteça, mas não adianta. Um personagem muito importante, então, que conta uma história aí da natureza e que a gente precisa defender com unhas e dentes, e o mountain bike permite isso, a gente trafega pela natureza, a gente precisa cuidar dela e é um dos valores que o esporte passa, né, para a sociedade. Total. A gente hoje está fazendo uma parceria muito grande com uma entidade que chama Um Sonho de Bugio. A gente está desenhando isso de uma maneira financeira muito legal. Estamos avançando demais com isso. Já temos bugio dentro do Instituto. Temos bugio ali na Serra, temos bugio ali na Serra em frente. Tem umas coisinhas legais no Instituto. Essa semana também já temos casais de tucanos, coisa que nós já há um tempo não tínhamos. Bacana. Temos lá 3 casais de tucanos com filhotes e tudo mais. Bicho preguiça. É muito legal. Que demais. Aliás, Fábio, você que acompanha a cena de Mariporã,
Como é que evoluiu o usuário de lazer ou o usuário mais de performance do MTB na cena de Mariporã e nessa convivência entre eu vou fazer a trilha, mas não estou ligando a mínima para o ecossistema, a ter um pouco mais de consciência, a negociar isso melhor? Como é que você dividiria com a gente esse olhar privilegiado? Álvaro, eu digo o seguinte, há muitos anos atrás, quando a gente começou com o mountain bike, né, aliás, antes de mim veio a turma do Mazinho tem 100 anos de mountain bike, né, eu acredito que ele ensinou mountain bike para algum apóstolo. Ele já fazia ali todo esse métier de proteger a natureza. Mariporã sempre teve essa consciência muito, muito legal de ecossistema, né? Óbvio que com o crescimento, eu conheço Mariporã da época que eram 50 mil habitantes, hoje são 106 mil habitantes, praticamente de 800 a 1.000 ciclistas lá todo fim de semana. E óbvio que esse volume não foi acompanhado pelas estruturas que deveriam ter sido acompanhadas. Por exemplo, a própria proteção aos ciclistas na cidade ainda é muito pequena, a atual prefeitura está criando essa consciência, mas, enfim, teve uma época em que teve um boom muito grande e aí o trabalho ficou muito pesado, sujeira, você achar gel na trilha, você achar pedaço de alimento na trilha que a gente sabe que é coisa de ciclista. Por exemplo, o Pico do Olho d'Água. Quem sobe o Pico do Olho d'Água de mountain bike ou de speed, né? Eu já subi várias vezes para lá, e lá você encontra de tudo, né? Desde o gel, desde do alimento da barrinha, nos singles que a gente sabe que é ciclista que fez, até a própria população que vem lá ver o pôr do sol e o nascer do sol também não colaborava demais. Então esse é um trabalho meio de formiguinha, viu, Álvaro? Não é fácil, mas as pessoas têm melhorado demais. E eu tenho visto, e eu sempre brinco, sempre quando eu falo alguma coisa lá em Mariporã e falo com as pessoas de Mariporã, olha, o mariporanense, ele mesmo não dava muito valor à sua cidade, as grandes áreas que tinham lá e que as pessoas, porque 87% daquela área é mata que você não pode mexer. Então, o turismo de aventura, o ciclismo, o trekking, são coisas que comercialmente são muito importantes para a região, né? Porque você não pode levar indústria para lá, por exemplo. Né? Então você tem que valorizar isso, você tem que cuidar disso. E o próprio mariporanense não entendia isso. Hoje há uma diferença muito grande. Um pouquinho antes desse MTB Festival 2022, eu fiz uma reunião com todos os donos de bares e restaurantes e hotéis ali da região. Acho que tinha umas 300 pessoas. Todos eles muito conscientes, todos eles entendendo essa necessidade. Como eu falei, é um volume muito grande, são 106 mil pessoas. Não é fácil de você cuidar disso. Sempre tem a laranjinha podre e sempre vai ter, não dá para acabar. Mas um pouquinho que muda, um pouquinho que conscientiza. E às vezes a gente sendo um pouquinho grosso, também funciona. Mais rígido, né? Até porque tem aquele conceito de que se você vê uma região, um bairro que tem um carro abandonado, aquilo meio que contamina o resto. Né? Então, se na hora que você deixa tudo cuidado, estimula que quem chega ali cuide, mas na hora que não está cuidado, estimula também o mau comportamento de quem não cuida. Assim. Já que está sujo, já está sujo mesmo. É exatamente isso. Nós temos ali a trilha do canal, que a prefeitura inteligentemente resolveu assumir e cuidou dela para que os bikers acessem as trilhas maiores. Né? Para quem conhece Mariporã, essa trilha do canal começa ali no centro da cidade, no Clube de Campo de Mariporã. Ela atravessa, são quase 30 quilômetros para dentro, são vários singles ali, e você acessa várias outras trilhas, para quem vai para Atibaia, para Nazaré, para Bragança, enfim. No primeiro dia que eu andei lá, eu encontrei 2 famílias fazendo churrasco na trilha. Pô, que caraca que é isso aqui, né, velho? Que doideira. Óbvio que você pensa assim, legal, isso aqui não pode ser só nosso, isso aqui tem que ser de todo mundo, é da comunidade, perfeito. Desde que, a hora que terminar o churrasco, não tenha nenhum sinal de que teve churrasco por lá. E óbvio que não foi isso que aconteceu na volta, estava tudo zoneado lá, e aí você tem que fazer o seu papel. Tira a foto, liga à prefeitura, olha, aquelas pessoas estavam aqui, são essas pessoas, acha elas, troca ideia, porque você como munícipe não pode interpelar nesse sentido, né? Então, o lugar público é público, né? Não é só nosso ciclista. Aliás, a gente tem esse conceito de cuidar como se fosse nosso, mas não é. Fábio, a tribo mudou? Que tipo de ciclista procurava? Até mesmo na distinção de gênero masculino e feminino, ou orientação de exibicionismo de quem tem a bicicleta mais Mega Blaster contra a pessoa mais raiz. De novo, você como testemunha da cena, falamos da cena, agora dos personagens. A tribo mudou? Cara, eu não vou dizer que a tribo mudou. Isso que você está falando é uma realidade. A gente, na época, quando a gente começou lá atrás, a gente não tinha suspensão nas bicicletas, a gente fazia cada falcatrua para ter uma bicicleta para andar dentro do mato, que era uma loucura. Desde que a gente se conhece,
lá nos âmbitos de 93, 92, que a gente acabou entrando na tribo, que nós éramos todos guias da tribo, né? Que Mazinho, quem criou essa seita, nós todos trabalhávamos lá de fim de semana, éramos voluntários, todo sábado e domingo, saíam lá 50, 60 pessoas para pedalar, íamos em todos os lugares, e a gente era guia disso, e a gente se divertia com isso. Era o nosso divã, né? Levar as pessoas para pedalar e automaticamente fazer um exercício de quebra. Esse conceito, ele foi se multiplicando com o passar dos anos, e quando a gente assumiu o Instituto em 2020, né, 2019, 2020, a gente levou tudo isso para dentro de casa. Todos os passeios hoje da tribo ainda saem de lá, que hoje chama Bike Terra, não chama mais tribo. A tribo hoje é quem faz o MTB Festival, né? É um CNPJ que faz o MTB Festival. E o Mazinho continua fazendo os passeios lá todo fim de semana, as pessoas continuam saindo lá todo sábado, todo domingo. Hoje eu vejo essa evolução do material, do equipamento, também trazer, vamos dizer, o ciclista Nutella. Ele existe, ele está lá, não tem jeito, né? Como a gente falar da minha infância, que tem 55 anos, você que falou que tem 60, é isso mesmo? Você tem 60 anos, cara? 60. Parabéns, hein, meu? E avô com um neto de 6 meses. Tá dormindo no formal bonito. Parabéns, velho. Olha só, não adianta a gente querer comparar a nossa época com a época de hoje. Óbvio, existem evoluções tanto de equipamento como de comportamento. Hoje, a tribo, o Bike Terra, que é esse clube do Mazinho, tem muita gente de bike elétrica. E eu acho a bike elétrica muito inclusiva. Né? Se eu, por exemplo, passo um tempo sem pedalar, ou então eu estou pedalando, quero levar minha esposa, ou a esposa que pedala quer levar o marido, eu acho sensacional a bike elétrica, cara, porque ela acaba fazendo com que todo mundo, a família inteira, ande junto. E a gente é super afim disso. Sempre foi a nossa praia, fazer todo mundo andar junto. Principalmente quando a gente fala de um comportamento mais de competição do que de um comportamento de diversão. Quando a gente só se divertia, nós éramos todos muito parceiros. Então, não, tem um cara ali com o pneu furado, para ali, vamos ajudar o cara, né? Hoje, a gente vê muito disso. Tá com o pneu furado? Vamos embora. Eu vejo muito disso, porque é um comportamento mais competitivo. Algo errado nisso? Não, tá tudo certo, cada um é de um jeito, sem problema nenhum. Mas são coisas, eu dei um exemplo aqui de um tipo de comportamento que a gente não via antigamente, né? A gente era muito unido, a gente se cuidava demais, se tratava demais. Hoje a gente encontra esse tipo de comportamento que, a meu ver, não é o que eu gosto, mas também quem sou eu para ficar julgando as pessoas. Mas também tem muita gente boa, com um conceito muito legal, mantendo o que a gente sempre defendeu, e é sempre uma diversão. Eu sempre entendi o mountain bike como diversão. Sempre falei que a bicicleta sempre foi um divã pra gente. E continua sendo, graças a Deus. Quando que você decidiu mudar o tom da conversa e saiu da diversão e resolveu embarcar nessa jornada como organizador? Então, Vi, em 2018, eu fui a uma competição do Campeonato Brasileiro e como eu tenho uma vida inteira, porque para mim 30 anos de mountain bike é uma vida inteira, eu não entendi, o Avancini já era um cara que já estava se destacando bastante, né? E eu não entendi uma competição de mountain bike disputando o título brasileiro, uma estrutura tão assim que não condiz com o que eu penso de Brasil, não condiz com o que eu penso do esporte, não condiz com o que eu queria fazer pelo esporte, porque se eu for fazer tudo que eu estou fazendo e não trouxer um legado, eu sou um imbecil, apenas um imbecil. E eu não penso que eu seja isso. Então, quando eu encontrei essa estrutura, que a meu ver era muito pobre no sentido de espírito do que tem que ser o mountain bike, aí eu falei, cara, eu vou fazer um negócio diferente, né? Como eu te falei, nunca conheci ninguém, nunca sabia. Não sabia nem direito quem era o Avancini. Em 2018, não sabia nem direito quem era o Avancini. E eu fui lá na sua prova de 2018 e foi incrível. Fui super bem recebida e já tava uma estrutura legal. De cara você conseguiu fazer um palco gigantesco. Foi muito legal. Foram 2 dias de corrida, né? Então, foram 2 dias. Era um XCM, né? XCM... Tinha uma prova que eram 2 dias e tinha uma prova que era 1 dia. Né? Acho que era Sport e a Light, que era num dia, e a Pro eram 2 dias. Acho que como a cidade de Mariporã estava fazendo 125, lembrei agora. Quando a cidade de Mariporã estava fazendo 125 anos, eu montei uma prova que os 2 dias dava 125 quilômetros. Em 2019, aí eu pedi o Campeonato Brasileiro. E aí a CBC, o Vasconcelos me mandou
o Campeonato Brasileiro de Bike pela primeira vez, o Campeonato de XCO, o Campeonato de XCC e o Campeonato de XCM. Para quem não tinha feito nem uma festinha de coxinha. E eu achando que eu era malandro, que eu vou fazer de boa isso, tranquilo, imagina. Vamos lá, né? Pega os investidores, pega os patrocinadores, vamos fazer, chama Titãs, vamos fazer um belo show. Pô, a gente quase morreu do coração, de verdade. Mesmo, porque todas essas tribos, elas são do mesmo esporte, né? O XCC e o XCO, o XCM já vai um pouquinho diferente, e o downhill. Tem o downhill também, esquecendo do downhill. Eu ia te falar downhill isso. E e-bike. Então eram 5 títulos nacionais numa única competição de 4 dias. Então essas provas eram sempre feitas separadas. E nós fizemos as 5 provas num fim de semana. O que era interessante para a gente levar para a televisão? Nós somos o primeiro a transmitir para a TV aberta o mountain bike e o primeiro a transmitir via satélite o mountain bike no Brasil. Porque se você não levar para a grande massa aquilo que nós estamos nos propondo a fazer, você não vai atrair a grana de outras empresas que não sejam do meio ciclístico. Uhum. Né? Se você não trouxer um show de pilotagem, um show de pista, algo desafiador, que quem não conhece, olha aquela transmissão e fala assim, olha, o cara tá saltando ali, olha que louca aquela competição, porque se for mesmo marasmo de alguém andando numa trilhazinha, gente, 1h20 ninguém quer ver. E aí, quando a gente traz a audiência, a gente traz as marcas que estão atrás de audiência. E não são as marcas de bike, são marcas grandes. A Jeep, a Coca-Cola, as outras empresas que estão vindo com a gente, elas não estão porque elas gostam só de estar. Sim, gostam muito do esporte, querem muito o avanço do esporte, mas isso é um business também. E esse business precisa ter um retorno, né? E para a gente fazer com que ela chegue ao ponto de olhar para um atleta de mountain bike e falar, deixa eu patrocinar esse moleque, deixa eu patrocinar essa equipe aqui, deixa eu fazer uma equipe para bancar esses caras, eles precisam ter um retorno, né? Porque senão fica sem sentido. Então, esse é o nosso legado. A gente quer levar de verdade para a TV e para o maior número de pessoas esse esporte que a gente tanto ama de uma maneira que prenda a atenção delas e que as empresas realmente se interessem por isso, não só porque querem fazer isso, mas porque entendam que é legal estar aqui e dar retorno financeiro, retorno de estar investindo em algo importante, em algo que traz saúde, que depois vai refletir na mobilidade urbana, né? Quanto mais ciclista, mais os políticos se veem obrigados a ter essa questão da mobilidade urbana. Enfim, não adianta a gente pôr a carroça na frente dos bois, né? Senão todo mundo se atropela. Agora, Fábio, dessa tua coragem, organizar uma prova, eu imagino que tem 2 lados. Tem um lado operacional, de que a prova funcione para quem está competindo, mas tem um lado da experiência, que talvez é o que agrega mais valor. Sim. Como é que você construiu esses 2 lados? Então, como eu falei, desde o começo que a gente resolveu fazer a prova, vamos fazer isso? Vamos, beleza. Aí eu peguei todos os meus amigos, de todas essas tribos, juntei todos eles numa mesa e falei, galera, olha, é a oportunidade da gente fazer algo pelo esporte. De verdade. Não estamos aqui, de verdade também o que eu vou falar agora, não estamos aqui preocupados com grana, nós estamos aqui com os patrocinadores. Os patrocinadores entenderam a necessidade. Óbvio que tivemos que pensar assim, não estamos pensando em lucro, né? Estamos pensando em fazer algo memorável e juntamos essas tribos para que tudo acontecesse. Essas pessoas que estão comigo há muitos anos, é muito fácil. A gente está acostumado a ficar junto, a gente está acostumado a trabalhar junto. A gente fala que a gente é meio hippie, né? A gente praticamente vive junto e hoje em dia mais ainda, porque a gente passa o fim de semana, sexta, sábado, domingo lá. A gente fica lá. Então foi muito, muito fácil de entender essa relação. Mas não era só a relação, a gente tinha necessidade de fazer 4 pistas. Para tribos diferentes que não eram as nossas do dia a dia, porque a gente saía fim de semana para passear de bike, mas nós nunca andamos de XCO, nós nunca fizemos uma competição de XCC, nunca fizemos nada de downhill, né? A gente era moleque mais louco quando a gente era moleque fazendo downhill, a gente se esborrachava inteiro, mas não tínhamos a regra do downhill, as condições do downhill, que é a cultura do downhill. Então, isso foi muito, muito difícil. Mas como a gente estava super imbuído de fazer acontecer, acho que isso que moveu demais, aconteceu. Os elogios foram incríveis, nós tivemos lá quase 30 mil pessoas, né? Mais de 1.000 atletas no fim de semana. Tivemos o show de Titãs com quase 10 mil pessoas nos campos. Não tivemos sequer um empurrão. Graças a Deus, acho que o cara lá em cima falou, deixa eu ajudar esses meninos, que eles são muito loucos. Não vou caminhar com eles, não. Eu vou contar um exemplo sensacional. A pista de downhill, por exemplo, ela tem que ter um resgate, que você leva o pessoal lá para cima para o pessoal descer. Essa pista que você leva o pessoal lá para cima chama-se resgate, que até então também não sabia. A gente alugou uma fazenda atrás da nossa, porque
na nossa, nós não tínhamos condição de fazer esse resgate, porque a inclinação era muito grande. Era uma inclinação menor na pista atrás, né? Estamos lá transmitindo ao vivo pela primeira vez, Bandeirantes e Red Bull, aquele negócio transmitindo ao vivo. E aí me toca o rádio que tinha uma mulher que apareceu nesta pista da fazenda de trás. Nós tínhamos alugado a fazenda, feito um contrato, pago por isso. E aí me aparece uma mulher que estava deitada com uma criancinha na pista e dizendo que a fazenda era dela, que nem um carro mais ia passar. Você imagina, você ao vivo, satélite, porque a gente não faz a transmissão pela internet nunca. A gente sempre fez por satélite. Então você pega o sinal daqui, você manda lá para o satélite, manda para a Áustria, e o da Bandeirantes, são 2 satélites diferentes, tudo funcionando. A mulher me aparece, me deita na pista e fala que o lugar é dela. E aí, como é que você vai discutir com uma pessoa? Você está ao vivo, a pista funcionando, subindo os downhilleiros, e você vai discutir com a pessoa de que jeito? Você tenta uma saída, né? E ali a saída eu fui com a polícia, fui com o prefeito, fui o bombeiro, fui o cara que lava o banheiro, foi todo mundo para lá, todo mundo subiu para lá. Enfim, óbvio que ninguém podia pôr a mão na mulher, porque ela queria dinheiro. Ela falou, preciso de dinheiro. E nós fechamos lá um valor, porque óbvio que não tinha o menor sentido aquilo, mas você tinha que fechar um valor, senão você não fazia acontecer. E tinha gente da minha equipe, por exemplo, que terminou o downhill, as pessoas estão chorando, né? E aí os caras falaram assim, nossa, mas você tá emocionado que ele ganhou? Não, tô emocionado porque acabou. Foi a última prova e acabou. Acabou, cara, pelo amor de Deus. É sensacional isso tudo que você está contando, né? E nunca imaginar que isso ia acontecer, porque você já tinha negociado com o dono do terreno. Mas falando de uma região extremamente populosa, essas bizarrices surgem. Como organizador de prova, você vai continuar fazendo provas de maratona ou você encerrou esse capítulo? A gente fez esse ano novamente, nós tivemos lá 150 ou 160 atletas. A gente pouco divulgou, não sei se vocês perceberam, mas a gente começou a divulgar 2 meses antes. Eu não só. Sabia que teve. Teve, exatamente. A gente quis entender se ainda era possível, se as pessoas... Porque eu vou te contar alguns casos que são básicos, assim. A gente, nos pontos de hidratação, esse ano a gente fez 4 pontos de hidratação. O que a gente gosta de ter? A gente sempre foi psicopata, você sabe disso. Coca-Cola geladinha, água geladinha, Red Bull geladinha, batatinha temperada, o salgadinho, a paçoquinha, a banana. A gente gosta de fazer isso de uma maneira que o atleta realmente se sinta o cara mais importante do planeta. Outros organizadores também o fazem, tenho certeza disso. Então, para você ter uma ideia, na noite anterior, nós fizemos o XCM no domingo. Na noite anterior, a gente mandou 2 caminhões com as barracas, com segurança, e tudo isso que eu estou falando para vocês, mesa, cadeira e tudo mais, gelo, baús, geladeiras, a gente manda uma noite antes. E eles dormem lá no local, no meio da rua. Fora isso, tem uma equipe, que é a nossa equipe, que nós somos no total de 200 pessoas. Então, o XCM tem uma coisa que é muito incrível, que é sair para fazer marcação do XCM. Gente, isso é legal para um caraca. Vocês não têm noção do que é divertido isso para quem se gosta e para quem gosta do esporte. Chega à noite, entra à noite marcando. Eu sei que é um perrengue, que é uma coisa que você vai falar, isso é coisa de gente com problema mental, mas realmente não é. Eu achei que você estava sendo irônico até. Eu falei, vai vir alguma história. Não tô. Eu fico 3 horas aqui contando uma história de várias milhões de histórias que a gente tem de andar à noite. Por quê? Porque você faz a sinalização e você faz tudo isso bonitinho, como a gente falou, aí aparece uma pessoa que acorda às 4 da manhã para virar a plaquinha ao contrário. Organizar XCM é uma coisa de louco, porque a gente sai do instituto, a gente atravessa a cidade, isso sem falar da Polícia Militar, da GCM, da Polícia Federal, da Arteris, que é a dona da Fernão Dias, que é a nossa parceira. Todas essas pessoas, todas essas entidades, prefeitura e tudo mais, Secretaria de Esportes, a gente tem que sincronizar todo mundo junto. Tem que andar todo mundo junto nessa história. Por exemplo, a GCM, são 5, dependendo da estrada, se a estrada é municipal, você tem que ter uma viatura da GCM naquele entroncamento onde vai passar o ciclista. Ele precisa passar o carro para o ciclista passar. Isso é sincronizadíssimo, né? Então a gente passa dias e dias organizando isso. É coisa de doido? É coisa de doido, mas a gente nasceu com isso. A gente está há 30 anos fazendo XCM, andar todo sábado e domingo, 50, 100 quilômetros, era a nossa vida. Então se a gente não consegue entender que a gente abandone essa modalidade. Então esse ano de 2023 e 2024, para vocês terem uma ideia, as pistas de XCM nós já fizemos, já traçamos, já estão prontas. Né? Já fizemos até reunião com as autoridades sobre isso, porque esse ano a gente quer terminar esse ano já pronto para o ano que vem. Não, notícia maravilhosa. Queria que a gente apresentasse para o ouvinte o Instituto, porque em 2018
a prova foi em Mariporã, no centro de Mariporã, mas em 2019 ela foi para dentro desse lugar, desse espaço abençoado, incrível, com os prédios históricos, e que agora você está restaurando, né? A gente, eu pedalei lá. Tem um amigo meu do mountain bike, compete hoje, na categoria vovozinho, que é o Jusmar. Ele me levou para treinar lá em 2001. 2001 até 2003, a gente entrava dentro do Instituto, era permitido pelo Sr. Tomás, o fundador, o Sr. Tomás Cruz. Ele era o fundador do Instituto, ele permitia que os ciclistas andassem por lá. Depois de um tempo, o pessoal começou a invadir de moto por cima, e o Sr. Tomás ficou muito bravo, porque existia uma destruição muito clara ali da questão da mata, e ali a gente tem onça, a gente tem uma espécie, uma variedade de espécies muito grande. Aí ele acabou proibindo todo mundo de entrar lá a partir de 2003. Eu nunca mais entrei dentro do Instituto. Depois que eu fiz esse evento em 2018, lá no Sarquizão, que é o estádio da cidade de Mariporã, eu fui convidado pelo filho do Sr. Tomás para fazer um evento de mountain bike lá em 2019, que foi o Cannondale MTB Festival, e aí a gente acabou fazendo o Cannondale MTB Festival e veio toda essa história. O Instituto, ele está arrendado, eu arrendei o Instituto, né, junto com os meus sócios. Nós estamos lá fazendo toda a parte de restauração, nós temos não é só um local bonito e maravilhoso, como você falou, realmente é incrível, não é nada difícil se apaixonar pelo lugar, mas a gente tem lá dentro o maior acervo da América Latina. São 2 museus que contam a história do transporte e a história da comunicação. Além de toda uma história do próprio lugar, né? Muita gente famosa estudou lá dentro, teve um internato lá dentro, foi faculdade, foi colégio, e acabou se perdendo no tempo, algumas dificuldades da família, mas nós estamos lá cuidando muito bem do local, estamos com projetos incríveis com o local. Vamos falar agora, a gente vai abrir o Bike Park, dia 28 do 10, a partir do dia 29 estará aberto ao público, com o hotel lá dentro, que é a Casa Rosa. Então a gente vai ter 9 pistas, além de toda uma estrutura para quem quer fazer mountain bike, para quem quer fazer triatlo, para quem quer fazer speed. Enfim, se Deus quiser, vai andar tudo muito bem. As pessoas nos cobram demais por isso. Uhum. Nós não tínhamos feito antes por uma questão documental, primeiro, que é a necessidade, né, e uma questão estrutural mesmo. Nós estamos falando de um lugar de 1956, a gente precisa adaptar tudo isso para a modernidade, né? Eu estava bem abandonado, era um lugar que estava sem uma estrutura basicamente nenhuma, né? Foi tudo refeito, tudo reconstruído, né? De uma certa maneira, e a gente vai chegar a 16 pistas no total, mas nós vamos abrir o parque com 9 pistas, a gente não vê a hora da galera entrar lá, e a galera cobra demais a gente. Tem muita surpresa, eu ainda não posso falar elas, mas adoraria, estou morrendo de vontade de falar, mas é aquilo que eu estava falando agora há pouco. Lá em 2019, eu ouvi há 2 semanas atrás mesmo, de verdade, de um dos patrocinadores do parque, né? Ele falou o seguinte: olha, nem o mercado estava preparado para o que vocês fizeram em 2019. Agora a gente precisa disso. Agora a gente tem que estar nisso. Claro. Né? Nós estamos aí do lado de São Paulo, Mariporã fica a 20, 25 minutos de São Paulo, daqui da Zona Leste, mas do centro fica meia hora. É um espaço de 1.300.000 metros de mata, e além do que tem todas as pistas de Mariporã, né, para quem quer fazer speed ou o próprio mountain bike, vai ter lá toda a sua estrutura, pode ficar estacionado, tomar banho, enfim, tem uma piscina gigantesca. Pode estacionar lá, usar a estrutura para fazer um rolê de speed na região. Exatamente, a gente tem food truck, vai ter parede escalada, a gente já tá promovendo uma tirolesa muito legal. Quer dizer, eu quero que a gente é a família mountain bike, né? A família MTB Festival, a gente não é da boca para fora, a gente realmente é uma família, fica todo mundo junto ali, e nada mais lógico que a família vai. Então o homem ciclista, a mulher ciclista, enfim, todo mundo que queira e levar sua família, passar um dia lá, né? Tem uma série de atrações, tem treks para as pessoas caminharem, enfim, tem os museus que a gente quer reabrir o mais rápido possível para que as pessoas possam visitar. É muita atração, é muita coisa, dá para passar um dia maravilhoso ou fim de semana maravilhoso lá, e a gente quer muito isso, a gente já quer isso há muito tempo e graças a Deus a gente está conseguindo agora.